60, surgiram grandes líderes africanos que marcaram a história com as suas ideologias e os seus movimentos. Hoje, vamos conhecer alguns deles. Eu acho que a maior herança que Nkrumah deixou para nós foi o orgulho em nós mesmos, como africanos. O que ele chama de personalidade africana. Que você deveria ter orgulho de ser africano e que os africanos são capazes de fazer coisas para eles mesmos. O primeiro presidente senegalês foi um poeta. Léopold Sédar Senghor foi o primeiro africano a entrar para a Academia Francesa de Letras. O homem deve pensar pela sua cabeça e deve poder andar pelos seus próprios pés. Eu repito, ele antecipou os discursos de hoje, modernos, que falam em sociedade do conhecimento. Conhecimento como força produtiva essencial. Somente homens livres podem negociar. Prisioneiros não podem fazer acordos. Sua liberdade e a minha não podem ser separadas. Nelson Mandela resume um pouco da realidade africana das últimas décadas. As lutas, revoluções, golpes e conflitos em países africanos são parte de um processo pelo qual a Europa e as Américas passaram séculos atrás. O Nova África está começando. Liberdade e Justiça junta o monumento erguido em Gana para lembrar o fim da colonização inglesa. Está o busto do idealizador e líder do movimento de independência ganense, Kwame Nkrumah. Nkrumah nasceu em 1909, em Krofon, na Costa do Ouro, mas estudou em escolas americanas. Em 1942, fez mestrado em Educação na Universidade da Pensilvânia. Motivado pela ideia do panafricanismo, Nkrumah organizou em Manchester, em 1945, um congresso panafricano. Ele lia muito. Ele constatou que o continente africano é feito de pequenas nações. Gana, por exemplo, tem 20 milhões de pessoas. Então, como uma nação com tão poucas pessoas pode se defender? Nkrumah pensou, se nós nos unirmos, nós podemos falar com uma só voz. E seremos fortes dentro das Nações Unidas. Nós podemos ter um exército. Então, se houver um problema, a África vai estar pronta para enfrentá-lo. Ele conhecia os Estados Unidos. E ele disse, olha, é possível. E você não precisa, logo no início, ter todos os países africanos no mesmo nível dos americanos. Em 1947, Nkrumah regressou à Costa do Ouro e foi convidado para assumir o posto do secretário-geral da Convenção da Costa do Ouro Unida, organização política que buscava a independência. O governo suspeitou que a organização estava por trás de protestos que explodiram pelo país e prendeu Nkrumah e outros líderes partidários. Depois de sua prisão pelo governo colonial, Nkrumah emergiu como líder do movimento juvenil. A sobrinha dele, Sarah Chimboa, era muito pequena quando o conheceu, mas lembra bem da prisão do líder ganense. Nkrumah, como pessoa, era um tipo bem quieto. Ele brincava muito com a gente, mas naquela época, ele era apenas um tio para nós. Nós o chamávamos tio, tio. Mas não me pergunte se eu sabia quem ele era na época. Eu conhecia sua mãe, eu conhecia muita gente, mas eu não sabia quem era parente de quem. Eu só o conhecia como meu tio. E então, depois de um tempo, eu lembro que ele foi chamado para ir a Accra. E de lá, ele foi para a prisão. De preso político a presidente do país, Nkrumah defendeu que a soberania era a chave para melhorar a condição dos países africanos. Finalmente, a África podia escrever a sua história. Em 1949, Nkrumah fundou o Convention People Party, o CPP, ou Partido da União Popular, iniciando a luta pela independência de Gana. Em 57,
conseguiu a independência do país, dando-lhe o nome de República de Gana, a primeira nação africana a se libertar da colonização. Mas após a independência, a economia do país vai mal. Nkrumah sofre 2 tentativas de assassinato. Ele estabeleceu o ato de detenção preventiva, tornando possível que se prendessem acusados de traição sem o devido processo legal. O presidente tornava-se ditador. Em fevereiro de 1966, enquanto Nkrumah estava em uma visita de Estado ao Vietnã e à China, seu governo foi derrubado por um golpe militar. Nkrumah nunca mais voltou para Gana. Viveu no exílio na Guiné-Conakry. Kwame Nkrumah morreu de câncer de pele em abril de 1972, em Bucareste, na Roménia, com 62 anos de idade. Nkrumah foi o primeiro presidente de Gana. Ele lutou por nossa independência, mas ele era também um ótimo homem, e não só para Gana, mas para todo o continente africano. Ele lutou pela nossa independência. E todo mês de março, nós nos lembramos dele porque ele foi o primeiro presidente de Gana. Eu acho que a maior herança que Nkrumah deixou para nós foi o orgulho em nós mesmos, como africanos. O que ele chama de personalidade africana. Que você deveria ter orgulho de ser africano e que os africanos são capazes de fazerem coisas para eles mesmos. E não há diferença entre o homem negro e o branco. Tudo depende de sua consciência. Nkrumah deixou essa autoconfiança no povo negro para continuar indo para frente e não desistir. Na verdade, se você persiste no que você quer fazer, você não desiste. Dizendo que mesmo se houver tempos difíceis onde você cai no chão, você deve se erguer e levantar. Em 1957, quando Gana obteve a independência, apenas outros 7 países africanos haviam conquistado a autonomia. Todo o restante do continente permanecia sob o controle das potências europeias. 3 anos após Gana se libertar do colonialismo britânico, foi a vez da França perder uma das suas colônias na África. Um processo em que a participação do intelectual tornou-se fundamental. O primeiro presidente senegalês foi um poeta. Léopold Sédar Senghor foi o primeiro africano a entrar para a Academia Francesa de Letras e um dos fundadores do movimento da consciência negra, La Negritude. A sua influência é inegável na afirmação, na política e na literatura africana. Senghor nasceu em 1906, na cidade costeira de Joal. O sobrenome do pai, Senghor, deriva da palavra portuguesa senhor. Em 1928, foi estudar em Paris, onde entrou para a Sorbonne, tornando-se o primeiro africano a completar uma licenciatura na Universidade Parisiense. Como escritor, desenvolveu a Negritude, movimento literário que exaltava a identidade negra, lamentando o impacto negativo que a cultura europeia teve junto às tradições africanas. Ele era muito calmo, discreto, digno, metódico e com uma educação impecável. Ele fez seus estudos inicialmente no pequeno seminário de Nigasóbil, depois no Colégio Seminário de Dakar. É uma instituição muito rigorosa. Ele foi embora para a França com 22 anos, onde foi educado nesses hábitos de rigor, de habilidade. Isso fez dele o pai da nação senegalesa, trazendo para nós a organização e o método. Durante seus estudos, primeiro com os religiosos, que são muito severos, e depois no Liceu Louis Le Grand, que é um liceu dos melhores estudantes de língua francesa que desejam depois chegar à Sorbonne.
Durante a Segunda Guerra Mundial, ele esteve preso por 2 anos num campo de concentração nazista e só depois do fim da guerra é que os seus ensaios e poemas seriam publicados. Música Mbengue vende livros pelas ruas de Dakar e tem entre os seus exemplares da poesia do Leopoldo Sédar Senghor, que gosta de declamar. O dia inteiro, nos longos trilhos estreitos. Vontade inflexível no langor de areia, através do Caiorbaô e da secura, onde se torcem os braços e os baobás com angústia. O poeta chegou a comparar o povo senegalês com o baobab, uma árvore bem considerada aqui no Senegal. As suas raízes bem assentes no chão, o seu tronco e os seus ramos que representavam as culturas e as diversidades religiosas e étnicas do país. Entre 1948 e 1958, Leopoldo foi deputado senegalês na Assembleia Nacional Francesa, sendo o primeiro negro a ocupar o cargo de deputado no Parlamento. Quando o Senegal foi proclamado independente, em 1960, por conta de um apelo feito por Leopoldo ao então presidente da França, Charles de Gaulle, Senghor foi eleito por unanimidade presidente da nova república. Ficou no cargo até final de 1980, graças a reeleições sucessivas. Senghor a été éduqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les universités. Senghor foi educado em universidades francesas e lá ele havia aprendido sobre o que era a democracia. E quando ele, um pouco antes de se tornar presidente da República, ele ajudou os senegaleses a compreenderem que a guerra não leva a nada e de que não serviria para nada adquirir o poder pela guerra. Os outros dirigentes africanos criticavam o pacifismo dele. Senghor era um revolucionário, mas não um revolucionário violento. O que ele queria não era um combate com o colonizador. Ele queria uma espécie de vida comum, uma comunhão com o outro. Ele teorizou isso com o que chamava de a civilização do universal. Ele sonhava que brancos, negros e amarelos pudessem se unir para criar a civilização do universal. Nela, todos os povos seriam atraídos não pela guerra, mas pela conversa, pelo diálogo. Em 1980, Leopoldo Sédar Senghor deixou o poder por vontade própria. 4 anos depois, se tornou o primeiro negro a entrar para a Academia Francesa de Letras. Teve o nome lembrado várias vezes como candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. Morreu aos 95 anos, em 2001, na Normandia, França. Desde então, é lembrado como um dos grandes líderes do continente africano e do mundo. 50 anos depois, a gente percebe que ele tentou dar ao Senegal as bases da democracia, sobretudo com uma prática de gestão dos assuntos do Estado que fazem com que hoje todo mundo peça que a gente recoloque como prioridade o escritório de organização e método, onde ele tentava formar um modelo de gestão da coisa pública. Senghor hoje tem só uma casa no Senegal, em Dakar, que se chama Les Dents de la Mer, os Dentes do Mar. Aí vocês podem perceber que poucas pessoas que ficaram 20 anos no poder podem dizer que depois disso só tem uma casa. No próximo bloco, um herói de 2 países. O Nova África vai desvendar para você um pouco da história da Amílcar Cabral. Não perca, daqui a pouquinho. Enquanto o Brasil vivia as suas primeiras décadas de ex-colônia, a África começava a ser explorada pelos europeus.
Em 1885, durante a Conferência de Berlim, a África foi dividida, ou seja, repartida entre a França, a Inglaterra, o Portugal e outras grandes potências da época. O grito da independência só aconteceu entre as décadas de 50 e 70 do século XX. À frente da Revolução, alguns homens transformaram em porta-vozes do povo. A ousadia desses africanos entrou para a história. Amílcar Cabral é um desses líderes africanos. Ele tornou-se um herói em 2 países. Filho de pai nascido em Cabo Verde e de mãe natural da Guiné, Amílcar Cabral fundou em 1959 o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Mas as tentativas de negociar a independência fracassaram em 1963. Ele liderou a luta armada pela libertação dos 2 países do colonialismo português. O Amílcar Cabral foi um líder africano. Cabral é o pai da independência, Cabral é o pai de todos os cabo-verdianos, todos os africanos em si, pode-se dizer. Por causa dele que eu estou cá, vivo. O escritor e pesquisador Lourenço Gomes conviveu com Amílcar Cabral. O líder político também era agrônomo e conheceu a fundo a realidade e o sofrimento do povo na época da colonização. Em 52 acaba o curso, começa a desenvolver as suas atividades como agrônomo, é enviado à Guiné-Bissau, onde começa a ter contactos com a realidade guineense, a realidade que se vivia na Guiné num contexto de colonização. Em 1956 funda o PAIGC, com mais camaradas que lhe rodeavam. Em 60 fixa definitivamente residência na Guiné-Bissau e começa a desenhar o percurso que havia de ser a luta armada de libertação nacional. Amílcar Cabral tinha consciência que poderia vencer aquela guerra, mesmo nas condições que nós podemos ver hoje, que seriam condições de grande adversidade, mas que, felizmente, ele conseguiu ultrapassar. A viúva de Amílcar Cabral, Ana Maria Cabral, vive hoje em Cabo Verde. Ela participou da luta pela independência e lembra que, no início, o casal sonhava apenas com o afrouxamento do regime colonialista português. Houve uma altura em que houve em Bissau um massacre, conhecido pelo massacre de Pindiquiti, foi no dia 3 de agosto de 59, em que mataram vários trabalhadores do Porto, que se protestaram contra as más condições de trabalho, o salário, etc. E foram reprimidos pela polícia e os militares. A partir daí, eles disseram não. Nós não podemos continuar com esse tipo de luta. Porque de um lado estão eles com armas, do outro lado estamos nós desarmados. Então, a partir daí é que começaram a pensar na luta armada e resolveram sair da cidade e instalar-se, começar a luta no interior, no campo. Ele não era, entre aspas, um guerreiro, querendo contar cadáveres. Ele não media a vitória pelo número de cadáveres. Ele queria que os portugueses percebessem que não tinham solução. É aquilo que disse, que a história não estava com eles. Nos anos 60, Amílcar Cabral sonhava com uma África mais justa. Mas para ele, expulsar os colonizadores não bastava. Para que a África se libertasse do colonialismo, eram necessários investimentos em educação. 5 séculos de presença na Guiné, 100 anos de colonização, os portugueses só tinham formado 14 pessoas, 14. E apareceu pela primeira vez uma escola secundária na Guiné nos anos 50. Cabral já dizia, se a África tem crise, não é porque falta de chuva ou falta de matéria-prima, é uma crise de conhecimento. E já apontava que a solução para a África está na educação, está na formação. Eu repito, ele antecipou os discursos de hoje, modernos, que falam em sociedade do conhecimento. Conhecimento como força produtiva essencial. Amílcar Cabral não conseguiu ver os seus sonhos realizados. Em 1973, foi assassinado por membros do próprio partido que ajudaram a fundar. Eu posso até dizer que Cabral foi vítima desse pendor
dessa linha muito humanista dele. Muitas pessoas depois que estiveram no assassinato de Amílcar Cabral foram pessoas que tiveram muitos problemas na luta. Cometeram crimes, estavam presos. Mas Cabral sempre dizia, o homem pode ser recuperado. Então as pessoas que foram presas nessa altura, Cabral depois dizia, foram presos, sofreram um bocado na prisão, dava-lhes liberdade. E são essas pessoas depois que estiveram na conspiração para assassinar Cabral. Porque as pessoas diziam que Cabral tinha coração grande. Não reprimia tanto quanto era preciso nas condições de uma guerra muito violenta. O legado deixado por Amílcar Cabral extrapolou as fronteiras. Hoje, o revolucionário pensador, ativista e intelectual é símbolo dos povos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Foi um guineense que teve a ideia e que nos transmitiu também essa ideia de que o homem deve pensar pela sua cabeça e deve poder andar pelos seus próprios pés. Cabral dizia que ninguém é substituível, mas há gente que faz falta. Dizia sempre que a luta armada exigia sacrifícios, mortes e outras coisas, mas que a luta para o desenvolvimento, para a construção do país era muito mais difícil. E daí que a capacidade da Amílcar, na minha opinião, nos fez falta, pelo menos nos primeiros passos pós-independência. O comandante Manuel dos Santos é um veterano da luta pela libertação da Guiné. Ele já foi ministro das Finanças do país e fala ao Nova África de Amílcar Cabral, do processo da independência dos países africanos e das relações com o Brasil. O Brasil está presente. Antes de ler essa de Queiroz, eu lia Jorge Amado. Há uma influência cultural enorme do Brasil aí. E eu penso também que o Brasil terá sofrido alguma influência que chegou ao Brasil vinda de Portugal via Cabo Verde. Agora, no nosso mundo globalizado e atual, em que os interesses mandam mais do que tudo, é preciso que nós sejamos capazes de fazer valer essas relações e de desenvolvê-las. Mesmo que economicamente não haja grandes negócios atrás. Agora ele dizia que nós tínhamos que desenvolver a nossa cultura, tínhamos que expurgar a nossa cultura de todos aqueles traços negativos e ir buscar a outras culturas aquilo que nós precisamos e fazer desses valores nossos também. Fazer dos valores externos que nós vamos procurar, fazê-los nossos também, assimilá-los à nossa cultura. Cabral não era nenhum nacionalista estreito, antes pelo contrário, Cabral era um homem, um universalista. E ele via sempre a Guiné e Cabo Verde inseridos no mundo, não como coisas isoladas. Se Cabral não tivesse morrido, as coisas hoje seriam bem diferentes. Porque, infelizmente, com a morte de Cabral, o PAIGC perdeu o seu principal cérebro, aquele que concebia as coisas para se fazer. Executantes há sempre muitos. Gente que concebe as coisas há sempre muito poucos. E Cabral estava muito distante de tudo o resto. Muito acima de todos os outros. Na Guiné-Bissau, a produção de panos artesanais é uma tradição. Aqui, eles são chamados de panos de pente. O nome vem dessa parte do tear usado no país. As etnias Papéis e Majaco são as principais responsáveis pela produção e os panos podem ser encontrados em pequenas lojas como essa na capital Bissau. Bom dia, bom dia. Esse pano, o que é que fala deste pano? Eu gosto das cores, mas não sei do que é. O que é? Caranguejo? Esse é por casamento. Um pano para casamento? Como casamento, festa. Todas as festas? Sim. Por isso é que tem várias cores. Por fazer roupa, calça, camisa, fato forado, tudo mais. Qual é o pano que mais vendes aqui? Chama de Lancôme. Lancôme, o que Lancôme significa
um pano de cerimônia de etnia papel. Ah, ok. Para inteiro. Então esses panos que são assim bem compridos, como vocês estão a ver, chama-se lancon. Quanto metro de lancon tem? 3 metros. Lancon costuma ter 3 metros de comprimento. É um pano que se pode usar para fazer, portanto, cobertores de cama, depende das cores. E os mais escuros se usam nos funerais da etnia Pepel, Manjaca e talvez Balanta também. Todos. Portanto, é um pano bem conhecido. E os régulos também, que são os reis, usam também esse pano, é a roupa dele. O uniforme deles é sempre com este pano assim, arrumado. Que lindo, né? Valeu. Arrasei.